Oi pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, que me acompanham já há algum tempo e que vão passar a me acompanhar a partir de agora, todos aqueles que têm interesse em conhecer mais profundamente a palavra de Deus contida na Bíblia. Nosso vídeo de hoje vai falar rapidamente sobre os livros do Antigo Testamento, que o judeu chama de Bíblia Hebraica ou chama Tanakh, numa divisão diferente da nossa divisão da Bíblia cristã. O Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. Então, antes de Cristo, essa sigla. Depois de Cristo, essa sigla. Hoje, para respeitar as religiões que não são cristãs, o pessoal inventou uma outra notação. Antes da Era Comum. E Era Comum, aqui é antes de Cristo, aqui é depois de Cristo. Era Comum é a era de todas as religiões. Antes da Era Comum, antes e Era Comum. O Antigo Testamento foi escrito ao longo, então, de mais ou menos 1.200 anos, 1.000 anos, mais ou menos. Como um livro inteiro, né? Porque foi escrito aos poucos. Depois que apareceu o Antigo Testamento todo, falar Velho Testamento é muito feio. Não fale Velho Testamento. Dá uma sensação ruim, Velho Testamento. Não se fala Velho Testamento. Ou Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. É usado também. Testamento quer dizer aliança. A primeira aliança, antes de Cristo, e a segunda aliança, depois com Cristo. O Antigo Testamento da Bíblia cristã está dividido dessa maneira. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado a lei, a Torá. Torá quer dizer, em hebraico, lei, ensino, instrução. Isso aqui é Torá. São livros com nomes da Bíblia grega. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego, do hebraico para o grego, uns 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, porque os judeus que moravam fora de Israel não sabiam mais o hebraico, só sabiam o grego. Então foi traduzida, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. É a tradução chamada Septuaginta, ou tradução dos 70. Essa tradução que dá esses nomes aos livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas o nome hebraico é outro. É outro nome, né? Por exemplo, esse chama Bereshit, né? No princípio, em hebraico, é outro nome. Esse nome que nós temos na nossa Bíblia são os nomes gregos. O Gênesis trata da origem. E a origem, a gente fala de mito. Mito é uma narrativa que trata da origem. Então, o Gênesis trata da origem do mundo, da origem do ser humano e da origem do povo de Israel, que são os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O Êxodo fala da libertação do Egito. A figura central é Moisés. O Êxodo é a libertação do Egito e a caminhada pelo deserto. O Levítico fala das leis da religião judaica. As diversas leis de pureza, de santidade da religião judaica. O livro dos Números, o nome já fala, é a numeração das tribos de Israel. E também fala um pouco do deserto, da travessia do deserto. E Deuteronômio é a segunda lei, Deuteros Nomos, a segunda lei, que é uma reedição das antigas leis do Êxodo, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos tem tanto no Êxodo quanto no livro do Deuteronômio. Depois da caminhada do deserto, a chegada na terra prometida de Canaã. São os livros históricos, né? Josué, que é a entrada na terra, a posse da terra. Juízes, que fala sobre a primeira organização tribal do povo de Israel, em 12 tribos, cada tribo com um juiz, que era um poder descentralizado, era um poder democrático, era um poder mais aberto, mais comunitário. É o livro dos Juízes. Um dos escritos mais antigos do Antigo Testamento, da Bíblia, está no livro dos Juízes, que é o Cântico de Débora, Juízes 5, capítulo 5. Depois, 1º e 2º Samuel, são 2 livros que vou falar ainda da passagem do sistema tribal para o sistema monárquico. Quando Samuel elege o primeiro rei, Saul. Fala também dos profetas Elias e Eliseu.
duas figuras importantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa a profecia. Primeiro e segundo livro dos reis, depois da passagem do sistema tribal para o sistema monárquico, começa a história dos reis. Aí Israel se divide, depois de Salomão, reino do norte, reino do sul, reino do norte chamado Israel, reino do sul chamado Judá. Reino do norte, capital em Samaria, e Judá, capital Jerusalém. Reis diferentes em cada um desses reinos. A divisão se deu depois de Salomão. Esta obra dos livros históricos, ela é chamada obra deuteronomista, porque quem escreveu esses textos está com Deuteronômio na cabeça. Então é a obra historiográfica deuteronomista. Já essa obra cronista, obra historiográfica cronista, se compõe do livro de Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. 1º e 2º Crônicas é uma repetição de Samuel e Reis, uma repetição de textos dando ênfase ao rei Davi. Só fala das bondades do rei Davi, não fala dos pecados dele, né? É o livro das Crônicas. Esdras e Neemias vieram do exílio da Babilônia para poder reorganizar o templo, a religião e a cidade de Jerusalém. Esdras era um sacerdote que veio reorganizar os livros sagrados e fundou o judaísmo. E Neemias é o político que veio reconstruir Jerusalém e as suas muralhas. Do lado de cá, nós temos os livros deuterocanônicos, que são os livros que não estão na Bíblia hebraica, porque foram escritos em grego. E não estão na Bíblia protestante, evangélica. Vamos fazer um vídeo sobre isso, né? Eles não estão na Bíblia evangélica, porque eles foram escritos em grego, naquela Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento. Então eles não estão na Bíblia evangélica. Se você falar para um evangélico, Tobias, Judite, ele não sabe o que está falando. Eles não conhecem. Então são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Alguns trechos do livro de Esther, não todo, que o livro de Esther tem na Bíblia evangélica também. E o livro de Daniel também tem na Bíblia evangélica. Só que não tem os 2 últimos capítulos de Daniel. Vai só até o 12. Se você quiser saber se uma Bíblia é evangélica ou católica, como é que você faz? Há muitos modos de fazer, né? Vários modos. Mas um modo mais rápido é olhar o livro de Daniel. Se ele tiver 12 capítulos, é evangélica. Se ele tiver 14, é edição católica. Os livros sapienciais, que falam de sabedoria, que são Jó, Salmos, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, diferente de Eclesiástico. Esse aqui é livro deuterocanônico. Canônico quer dizer lista, deutero é segunda lista, né? Esses aqui são canônicos. Esses são deuterocanônicos, segunda lista. Cânon, em grego, quer dizer lista. Então nós vamos estudar separadamente esses deuterocanônicos. Os sapienciais, que falam de sabedoria, né? São canônicos. E o um livro apocalíptico, o Apocalipse de São João, é um livro apocalíptico do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. O livro de Daniel não é um livro profético exatamente, é um livro assim, pouca profecia, mais apocalipse, mais luta contra o imperialismo, e não um livro profético, mas um livro contra o imperialismo grego. Os profetas são os seguintes, profetas maiores, que o livro é maior, não é porque é mais importante, não, porque o livro é maior. Nós temos o profeta Isaías, Jeremias, o profeta Daniel, o pessoal fala profeta Daniel, mas na verdade é um livro apocalíptico. O livro das Lamentações entra num livro mais profético, né? Na verdade não é profético exatamente, é uma lamentação, o livro das Lamentações. Depois tem Ezequiel, que é um livro grande também, tem muitos capítulos. Depois vem os profetas menores, não menores de importância, menores de tamanho do texto. Oséias, Joel, Amós, Abdias, o evangelho fala Obadias, por causa das vogais hebraicas, né? Obadias, nós falamos 14, nós falamos Abdias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, que era um profeta negro, ele era de Cush, ele era negro, israelita, mas ele é judeu, mas negro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas. O Antigo Testamento termina com Malaquias. Logo depois de Malaquias vem Mateus, na Bíblia cristã, né? Malaquias, ele termina o Antigo Testamento dizendo assim, um dia Elias vai voltar para preparar o caminho do Messias. Por isso que o pessoal perguntava assim para João Batista, o senhor é Elias? Porque na cabeça do povo, né,
Malaquias, uns 300 anos antes de Jesus, na cabeça do povo, quem ia preparar o caminho para o Messias seria Elias, o profeta Elias. Ele não tinha morrido, ia voltar e tinha ido para o céu sem morrer, arrebatado aos céus, ele ia voltar e ia preparar o caminho do Messias. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? Para nós foi João Batista que preparou. Bem, essa é a lista do Antigo Testamento. Por hoje é só, nós voltamos no próximo vídeo, já com a lista do Novo Testamento. Um abraço, fiquem todos com Deus.